Brigas entre irmãos. O que os pais devem fazer e, principalmente, o que não é aconselhável fazer diante de uma situação como essa. Se esse assunto te interessa, fique comigo, assista ao vídeo. Se gostar, compartilhe. Olá, pessoal! Que bom que vocês continuam por aí prestigiando o Infinito Afeto, canal que foi criado para que pudéssemos pensar e refletir sobre assuntos contemporâneos, sempre atravessados pelo viés da psicanálise. O que fazer diante de irmãos que de repente estavam brincando e começam a brigar? E, além disso, eles correm para os pais querendo que os pais deem uma solução, porque alguém teria mordido alguém teria batido em alguém, ou alguém teria tomado o brinquedo de alguém. Apesar de ser uma situação bastante delicada, é uma situação na qual se pode aprender e ensinar muita coisa para as crianças. Então, a primeira coisa que deve ser feita é escutar o que cada criança tem a dizer, porque cada criança vai ter uma versão sobre o fato. E é importante que os pais que não estavam juntos das crianças no momento da brincadeira, é importante que eles saibam, que eles conheçam o que cada um tem a dizer sobre aquele evento. Então é o momento de ensinar as crianças a ouvir o que o outro tem a dizer, sem conversar, e a conversar ou a falar só depois que escutou o primeiro irmão a falar. Os pais, por sua vez, também devem prestar muita atenção. Só assim eles poderão minimamente fazer um julgamento de valores sobre o que aconteceu de fato. Bom, passada essa primeira etapa, é importante que os pais conflitem as crianças sobre as informações que eles mesmos trouxeram. Então, se a criança disse que fulano escondeu o brinquedo, mas que depois ele achou o brinquedo na cozinha, o pai pode perguntar: como é que você disse que seu irmão escondeu o brinquedo se você depois encontrou o brinquedo debaixo da mesa da cozinha? Ou se a criança, uma criança fala: o meu irmão me bateu ou o meu irmão me mordeu, mas ele estava perto da TV, como é que ele teria te mordido se você estava longe da TV e ele estava perto da TV? Então, eu estou dando aqui exemplos estapafúrdios só para vocês entenderem que é importante conflitar a criança para que ela seja minimamente responsável pela sua fala, por aquilo que ela está reportando. Mesmo diante de colhidas essas informações, é importante que os pais não penalizem nenhuma criança. É muito comum os pais colocarem as crianças de castigo, ou ambas crianças, ou 3 ou 4, são penalizadas, deixam de brincar, deixam de ver TV, ou deixam de fazer aquilo que estavam fazendo como um momento de recreação, em razão justamente da confusão armada. O castigo é fora de questão. Castigo, bater, punir, tudo isso é fora de questão e a gente já viu isso aqui várias vezes. Simplesmente porque, ao fazer isso, vocês estão ensinando aos filhos que diante de um conflito, diante de um confronto, vocês têm ou eles teriam que agir com violência. E a violência não implica só em bater. A violência implica em punir, falar de forma agressiva com a criança, proibir a criança de fazer aquilo que ela estava fazendo. São comportamentos, todos esses, que eu computo como comportamentos violentos. Então, o ideal nessa situação seria que, quando os pais são procurados, as crianças os procuram porque elas imaginam que os pais têm o suposto saber de saber resolver aquela questão. Então, o pai vai decidir quem tem razão, quem não tem razão. Então, é importantíssimo que os pais digam
algo do tipo: eu não estava lá no momento da brincadeira. Apesar de eu ter ouvido atentamente o que vocês disseram e ter entendido o que aconteceu, de fato eu não entendi o suficiente para decidir quem foi o responsável por isso ou por aquilo. Então, a minha sugestão é que vocês decidam. Então, vocês vão deslocar aquele saber que as crianças supõem que vocês tenham para tomar a decisão, vocês vão tirar esse saber de vocês e vão jogar para as crianças. No primeiro momento, elas vão ficar bastante atônitas porque elas não esperavam por aquilo. Como assim nós vamos decidir o que aconteceu e quem estava certo e quem estava errado? Mas quando elas perceberem que nenhum dos pais vai tomar partido de nenhum filho, eles vão ter que entrar no acordo. Eles mesmos vão ter que decidir o que eles julgam que deve ser feito. Os pais, no entanto, devem ficar muito atentos, porque as crianças, principalmente as crianças maiores de 4 anos, elas estão no momento de internalizar completamente as regras e as leis. Então, elas costumam ser muito duras nos julgamentos e costumam impor e imputar penas muito duras às demais crianças, principalmente se as crianças são menores do que ela. Então, é importante os pais estarem presentes para minimizar a imposição das penas, para exercer ali um arbítrio sobre a pena que o irmão está impondo ao outro. E fazendo refletir se fosse o contrário, se ele que tivesse que cumprir aquela pena, como é que ele se sentiria? Até que seja tomada uma decisão, que ambos concordem, como é que quem vai compensar ou vai reparar, principalmente, a palavra correta seria reparar o dano, se é que houve, o dano feito. Se o irmão achou que o brinquedo quebrou, o que ele vai fazer para reparar aquilo. E a decisão passará a ser exclusivamente das crianças. Esse é um ponto importante, um passo importante, para que no futuro as crianças, depois já grandes, elas saibam julgar com sabedoria, quando as coisas não saem, ou saem um pouco do seu controle, ou não saem da maneira como elas queriam. Tá bom? Bom, esse é o meu recado para hoje. Eu espero encontrá-los novamente na próxima sexta-feira com mais um vídeo sobre situações do cotidiano que tanto desestabilizam pais e crianças de primeiríssima e primeira infância. Não deixem de compartilhar os nossos vídeos, não deixem de fazer comentários e sugestões e de ativar o sininho. É muito bom escutar o que vocês têm para falar e falar para quem quer escutar.